Pessoal, estou mostrando aqui um projeto estrutural para vocês, para a gente calcular a base dessa estrutura metálica. Isso aqui foi um projeto que eu fiz, tá? Eu não posso dar muitos detalhes, devido à confidencialidade do projeto, mas isso aqui é um projeto estrutural, tá bom? No caso aqui a escada ficaria por conta do cliente, né? Não sei se ele já tinha lá, se ele ia fazer depois, mas não era para fazer o cálculo aqui, nem projeto da escada. Eu coloquei ela aqui só para representar. Deixei aqui a elevação dos pisos para vocês verem como é um projeto estrutural. Então aqui a gente faz todo o cálculo, né? Dimensão dos perfis, coloca todos os perfis aqui, tá? Dimensiona esses perfis de acordo com o cálculo estrutural. Eu tenho alguns vídeos aqui que mostram como fazer dimensionamento de elementos estruturais, né? Tem alguns treinamentos aí que também são oferecidos com um valor acessível aí para quem quer ver essa parte. Mas aqui a gente vai focar no cálculo das bases, tá? Então no cálculo aqui dos elementos das bases. Aqui eu estou mostrando aqui os valores, depois do cálculo estrutural, os valores que ficou ali nas bases dessa estrutura. Então a base A1, A2, B1 e B2 que são mostradas aqui, né? Aqui a gente tem a A, B e aqui 1 e 2, ficaram com esses valores aqui, tá? E aí a gente vai fazer o cálculo desses elementos aqui, da placa base, dos chumbadores e das soldas aqui no pilar, tá? O perfil do pilar eu cotei aqui, depois de dimensionado pelo cálculo estrutural, ele tem um externo de 267 e 148, tá? Então a altura do perfil 267, largura da mesa do perfil 148, isso aqui é um perfil W. E aqui a gente tem a orientação dos eixos, então o Y é o eixo que está entrando aqui, o X está indo para cima e o Z está indo para baixo. E todos aqui esses valores de forças e momentos na base estão em kN e momentos em kN vezes centímetro em cada um dos seus eixos. Então aqui a gente tem o Fx da base A1 está na linha 1, o Fy da base A1 está na linha 2, o Fz, a força Z da base A1 está na linha 3 aqui, e aqui a gente tem Mx, My e Mz também, tá bom? Então vamos fazer aqui o cálculo da base. Eu separei aqui então os valores, ó, por exemplo, o Fx, né? O Fx a gente tem 9,9 kN. Como é que a gente faz o cálculo de uma base? A gente pega os valores máximos, tá? Se a gente estiver fazendo com o software vai calcular base por base. Mas aqui, como não é um software, a gente vai calcular a mesma base para todos os pilares. Aliás, até no software a gente faz isso, né? O software dimensiona para as piores condições e todas as bases ficam iguais. Aqui a gente vai pegar os valores máximos, majorar eles e vai calcular uma base para resistir esses esforços. Então a gente tem aqui o Fx, tá? O Fx aqui no caso ele está indo para cima e ele tem 9,9 kN. Aqui na nossa planilha, a força que está indo aqui nesse sentido aqui, ó, nesse sentido aqui da base, ela está bem aqui, ó, tá? E é o VYSD. Então a gente vai colocar aqui VYSD 9,9 kN, tá? E todos os valores aqui, a norma fala para a gente diferenciar a majoração de cargas permanentes e cargas variáveis, mas aqui nesse projeto a gente não tem aqui a diferenciação de cargas permanentes e variáveis, então eu vou majorar tudo em 1,5, tá bom? Agora a gente vai para o VXSD, que é o V que está nessa direção aqui, ó, no sentido de menor inércia do perfil, que nesse projeto aqui que eu fiz, no caso seria o Z. Então o FZ maior é esse valor aqui, ó, na terceira linha de cada base é o valor de 25,6. Então a gente vai colocar aqui, ó, 25 igual 25,6 vezes 1,5, já vai vir majorado. O NSD, que é a força de compressão, o nosso maior aqui está na base B1, tá? Que é o FY, aqui nesse projeto que eu fiz, é 134,3, eu vou majorar em 50%, então 134,3 vezes 1,5. Preenchemos aqui o NSD, que é a força de compressão. O MX aqui na minha figura é o momento em X que vai girar a minha base nesse sentido aqui, ó. Ele vai girar a minha base nesse sentido aqui. Aqui no meu projeto, esse MX seria o meu MZ, tá? Então o MZ aqui, ó, é o que faz a minha base girar no sentido de maior inércia, tá? Que é o meu MX aqui nessa figura. Então quando você for usar a planilha, você tem que fazer essa diferenciação, que nem sempre no seu software vai sair o MX, o VY, tudo no mesmo sentido que está aqui a planilha. Então você tem que ver essa direção quando você pegar aí no seu cálculo estrutural para colocar certinho, tá bom? Então aqui, o momento que vai fazer a base girar no sentido de maior inércia, aqui no meu, seria o VZ. Ou melhor, o MZ, né? O momento em Z. E o momento em Z é 1748 kN vezes centímetro, tá? Então 1748, vou colocar aqui igual, né? Majorar em 50%. E tem o MY, tá? Que é o que faz girar no sentido de menor inércia, que aqui na minha base, seria o MX. Então a gente vai procurar aqui o MX, ele é 84, é o valor máximo que tem aqui nas bases. Então vai ser 84 vezes 1,5. Prontinho, preenchemos aqui as cargas, tá? O D, o meu Dzinho, ele é a altura do perfil, o nosso é 267. O meu H é a largura da mesa, que é 148. A alma aqui, para o cálculo, não importa, eu não vou caçar aqui a espessura da alma, porque para o perfil aqui, para esse cálculo, a espessura da alma não vai importar.
Então eu vou deixar aqui 6 milímetros, a mesa eu vou colocar aqui 8, tá bom? E vamos lá. A gente tem aqui o Azinho, corrigindo, né? Eu falei que não importa, mas não importa aqui, tá? Para o cálculo da base, essas espessuras, ok? Para o cálculo estrutural importa. É porque o perfil aqui, no caso, já está definido. A gente está calculando aqui só os elementos da base. O meu A é a distância entre os chumbadores. Eu vou colocar aqui uma distância de... igual ao D mais 80, tá? 40 de cada lado. Então vai ficar 347. E o meu Bzinho eu vou deixar aqui com 100 e... vamos colocar aqui 180, tá bom? Muito bem. A gente tem aqui o meu A e o meu B, que ele já calculou como sendo aqui igual ao A e o Bzinho, porque a gente ainda não colocou o diâmetro do chumbador. Então eu vou começar o cálculo colocando o diâmetro do chumbador aqui de 20 milímetros. Ele já atualiza aqui o valor do A e do B, tá? As dimensões aqui da base. A perna de solda eu vou deixar com 7 milímetros, tá? O AC e o BC seria a área de concreto, seria o A da base de concreto, mais o B aqui, o B, né, mais o A da base de concreto. Eu vou deixar, a princípio, igual à placa base, tá? Então, 427, 260. Chumbadores, vou deixar 2 chumbadores que resistem ao momento MX e 2 chumbadores que resistem ao momento MY, ou seja, 4 chumbadores igual está aqui na imagem, tá? A resistência dos materiais já estava aqui pré-colocado. Tem um FCK do concreto de 20, né, 20 MPa, que é 2 kN por centímetro quadrado. FY de uma chapa de aço carbono A36, a STM A36. A tensão de ruptura do chumbador 40 kN por centímetro quadrado, que é um valor comum aí também de aço comercial para chumbador. E a tensão de ruptura do material do eletrodo 48 kN por centímetro quadrado, seria um eletrodo E7018. Aí daqui para baixo a planilha já calcula tudo. Então vamos ver, a placa base, a espessura mínima que ela deu aqui tem que ser 20 milímetros, tá? Então no mínimo eu tenho que ter uma chapa, essa chapa aqui eu tenho que ter no mínimo 20 milímetros de espessura para essas dimensões aqui. O meu chumbador, que eu coloquei de 20 milímetros, ele está ok, tá? Ele está com 94% da sua resistência sendo utilizada, 94%, mas isso é para o pior caso. O que é o pior caso? É carga de compressão pequena e momento fletor máximo, tá? E isso é o que solicita mais os chumbadores para tração. Lá tem um vídeo aí falando minuciosamente dessas cargas nesses elementos que eu descrevo direitinho como são os carregamentos e no treinamento lá também de placas de base, tá bom? Então esse pior caso aqui ele está aprovado e no caso comum, que é onde ele vai considerar todas as cargas, inclusive a carga de compressão, as forças cortantes e etc., o chumbador está com 41% da sua resistência. Então está dando tudo aqui ok, tá? Ele está aprovado. Aqui seria o chumbador a tração, o chumbador a cortante e aqui a porcentagem de resistência dele que está sendo utilizada. Aqui a gente tem o comprimento, tá? De ancoragem final, seria 24 centímetros, que o chumbador teria que estar para dentro aqui, o comprimento de ancoragem. Essa avaliação aqui eu mostro mais minuciosamente lá no treinamento, como é que faz. E aqui a gente tem também os cálculos da solda, tá? A eficiência de solda também é a gente que preenche. Eu deixo um valor aqui padrão de 0,6, que é a eficiência de solda, mas vocês podem mudar de acordo aí com o material técnico de vocês, tá bom? Ou de acordo com a norma para um caso específico. Aqui a gente tem todas as tensões, tá? As tensões na solda devido à flexão no eixo X, as tensões combinadas, as tensões de cisalhamento e as tensões de cisalhamento nos dois eixos, tá? Que a gente tem momento nos dois sentidos, combinadas com as tensões de tração devido aos momentos fletores nos dois sentidos também. Então a tensão máxima nessa base aqui é de 9,85 kN por centímetro quadrado, tá? Está exigindo 34% somente da solda. Então, gente, nesse vídeo aqui é isso, tá? Não dá para analisar mais minuciosamente cada parte aqui do cálculo. Mas lá no treinamento de placas de base eu mostro passo a passo de todos esses cálculos aqui da planilha e também, é claro, você ganha a planilha para utilizar aí nos seus projetos, ok?